Você já se perguntou por que dói tanto estar só? Mas não aquela dor superficial de um sábado sem mensagens no celular. Falo da dor mais funda, aquela que te rasga silenciosamente nas noites longas, quando o barulho do mundo some e só sobra você, com seus pensamentos, seus vazios, seus medos. Pois bem, hoje é Dia dos Namorados. As redes estão inundadas de casais sorrindo, mãos dadas, frases prontas, promessas vazias. E você talvez esteja participando disso também, sorrindo por fora, mas só você sabe o que está acontecendo aí dentro. Mas e se eu te dissesse que muito do que você chama de amor não passa de um mecanismo de fuga? Você não ama, você precisa de alguém, precisa de algo, precisa de um motivo para não desmoronar. E por isso você corre, se apaixona rápido demais, se entrega sem olhar, porque a ideia de ficar só com seus próprios fantasmas parece insuportável. Nietzsche sabia disso. Ele dizia que o amor, muitas vezes, não é uma escolha de quem está completo, mas o último recurso de quem não suporta encarar a si mesmo. E o mais perigoso, a sociedade inteira reforça essa mentira. A cultura moldou sua mente para acreditar que você nasceu incompleto, que você precisa de alguém para ser feliz, que a solidão é fracasso, que o relacionamento é prêmio, que o amor é cura. Mas, e se tudo isso for só uma anestesia emocional para um vazio que nunca foi encarado de frente? Você diz que ama, mas se desespera quando o outro demora a responder. Você diz que ama, mas se anula só para manter a presença de alguém que já não te reconhece mais. Você diz que ama, mas a verdade é que o medo da perda fala mais alto do que qualquer sentimento genuíno. E então, sem perceber, você transforma o relacionamento em remédio, em muleta, em distração, e a dor que deveria ser sua, você coloca nas costas de alguém. Mas Nietzsche não tinha paciência para esse tipo de engano. Ele não acreditava no amor que infantiliza, que aliena, que amolece a alma. Porque esse tipo de amor enfraquece. Esse tipo de amor é veneno disfarçado de remédio. É o tipo de amor que mantém você dependente, fraco, à mercê. E aqui entra a filosofia. Porque não se trata apenas de sentimentos. Se trata da sua identidade, da sua autonomia psíquica, da sua saúde mental. De até que ponto você construiu sua vida emocional com base no medo de encarar o silêncio, no medo de se ver sem o outro, no medo de descobrir que talvez você nem saiba quem é, quando não está tentando agradar ou ser aceito por alguém. E esse é o ponto cego. Você celebra o amor, mas está fugindo da solidão. Você posta declarações, mas está gritando por socorro. Você busca o outro só para não ter que olhar para si mesmo. E agora que você ouviu isso, me diga, será que você realmente ama? Ou será que está apenas tentando não desmoronar? E se em algum momento esse vídeo te fez pensar diferente, não guarda isso só para você. Deixa nos comentários o que mais te tocou. Ou melhor, escreve a frase, a solidão me revelou. Só para eu saber que você chegou até aqui sentindo o que precisa ser sentido. Eu leio cada palavra com atenção e sim, vou responder você. Porque isso aqui não é só um vídeo. É um espaço de reflexão real. E se isso te despertou algo, imagina o quanto mais a gente pode abrir juntos nos próximos episódios. Clica no gostei se fez sentido. Se inscreve para não se perder no meio do caminho e compartilha com quem você sabe que vive de aparência, mas por dentro está quebrando aos poucos. Você pode ser o ponto de virada na consciência de alguém e talvez de si mesmo também. Você foi ensinado desde cedo a buscar a sua metade, a outra parte que supostamente te completa, a alma gêmea, o encaixe perfeito, uma laranja dividida esperando ser inteira. Mas Nietzsche, ele cuspiria nessa ideia, porque para ele, esse desejo de ser completado por alguém revela, na verdade, uma fragilidade profunda.
não é amor. É carência disfarçada de destino. É medo travestido de romantismo. É a recusa de ser inteiro por si mesmo. Nietzsche acreditava que o indivíduo autêntico não se lança ao amor como quem precisa de algo, mas como quem já está transbordando. Porque quando você depende do outro para sentir que vale algo, para sentir que sua vida faz sentido, você vira refém. Refém das mensagens, do afeto, do humor do outro, do tempo do outro. E assim, o que deveria ser troca vira submissão emocional. A filosofia nietzschiana nos arranca da zona de conforto. Ela te obriga a olhar para dentro e perguntar: por que eu acredito que preciso de alguém para ser feliz? De onde vem essa crença? Da cultura, da infância, do medo? Por que você sente que está incompleto? Talvez porque você nunca aprendeu a ser inteiro. A saúde mental começa quando você para de terceirizar sua própria paz. Quando entende que ninguém, absolutamente ninguém, veio para te salvar. E que qualquer tentativa de se ancorar em outra pessoa para não afundar já é o primeiro passo para o naufrágio. Nietzsche não estava contra o amor. Ele estava contra a dependência, contra o autoabandono, contra a mentira que nos contaram, de que precisamos nos perder no outro para nos encontrar. Não. O verdadeiro encontro começa quando você já se encontrou antes. Mas claro, isso é desconfortável. Porque amar sem precisar exige maturidade emocional. E a maioria prefere o conforto da ilusão ao trabalho brutal de olhar para a própria escuridão. Então você se apaixona por quem te nota, por quem te valida, por quem preenche os vazios que você mesmo não tem coragem de encarar. E assim, você constrói relacionamentos frágeis, sustentados por expectativa, ciúme e medo. Amores que exigem demais, porque você espera que o outro cure o que é só seu. E quando essa cura não vem, você quebra. Se sente rejeitado, descartado, insuficiente. Mas a verdade cruel é que ninguém tem a obrigação de te completar. Nietzsche acreditava em indivíduos fortes, autônomos, capazes de amar, sem precisar, capazes de estar com alguém, sem se dissolver, capazes de dizer: eu te escolho, mas não te preciso. Esse é o amor que liberta. E é também o mais raro, porque exige que antes de amar você se encare, que antes de se entregar você se reconstrua, que antes de querer o outro, você se torne o tipo de pessoa que o outro não precise carregar. Você entende agora? Esse discurso de amor como necessidade é uma das maiores armadilhas emocionais da nossa cultura. E talvez seja por isso que tanta gente está junto, mas completamente sozinha. Se isso te confrontou, comenta aqui embaixo: eu me basto. Ou me diz: você já se perdeu tentando ser tudo para alguém? Tua história pode ser o que alguém precisa ler para acordar hoje. Eu tô aqui lendo tudo, palavra por palavra, e respondendo cada um que mergulha comigo nisso. A gente não precisa de multidões, só de quem tem coragem de sentir. Pois bem, o que você chama de amor talvez seja apenas abstinência. Uma abstinência de si mesmo. Porque no fundo, não é sobre o outro, é sobre o buraco que você sente aqui dentro e que tenta anestesiar com qualquer presença que te faça esquecer o vazio. Você não ama porque deseja, você ama porque precisa. E quando a necessidade é maior que o desejo, o amor deixa de ser liberdade e vira vício. Nietzsche sabia disso quando dizia que as emoções mais perigosas são aquelas que confundimos com virtudes. E a carência é o vício mais disfarçado de todos. Ela se veste de carinho, de cuidado, de entrega. Mas é fome, é desespero, é um abismo gritando por preenchimento. Quantas vezes você já sentiu alívio só de receber uma mensagem? Quantas vezes ficou mal simplesmente porque não teve a atenção que esperava? Essa não é a reação de alguém que ama. É a reação de alguém que depende. E dependência não tem nada de romântica.
Ela é uma prisão disfarçada de apego. A dependência afetiva surge quando você ainda não construiu uma identidade sólida, quando o seu valor próprio ainda está nas mãos dos outros, quando a sua autoestima é um reflexo do espelho alheio, e aí qualquer relação vira um campo de sobrevivência. Você se molda, se cala, se apaga, tudo para manter o outro ali, ao seu lado, mesmo que isso custe a sua própria integridade. Nietzsche, em sua brutal honestidade, enxergava o amor como uma afirmação da vida, não como uma fuga dela. Ele não falava de contos de fadas, mas de confrontos internos, porque o verdadeiro amor só nasce de um espírito forte, inteiro, que não busca fugir de si mesmo no corpo de ninguém. Mas a maioria de nós ainda está viciada na ideia de ser salvo. Você já percebeu que, no fundo, o que chamamos de paixão é muitas vezes apenas desespero disfarçado? Uma vontade insaciável de não sentir o que sentimos quando estamos sós? Você já percebeu que o maior medo das pessoas não é serem rejeitadas, mas terem que encarar o próprio silêncio? A carência é como qualquer vício. No começo, parece prazerosa, depois se torna necessária e, por fim, destrói. Você começa procurando amor, mas acaba se agarrando a qualquer migalha que amenize o desconforto da sua própria presença. E esse é o problema. Não é o outro que te faz sofrer, é a sua incapacidade de ficar sóbrio da ilusão. Ilusão de que alguém virá curar a dor que é só sua. Mas como Nietzsche diria, ninguém carrega a sua cruz. E o que você chama de amor pode ser apenas o medo de enfrentar aquilo que você ainda não teve coragem de encarar em si. É por isso que muitos vivem em ciclos de relacionamentos intensos, instáveis, onde a paixão é seguida pela angústia e o amor pela culpa. Porque não é o outro que está errado, é a sua estrutura emocional que ainda está baseada em fuga, não em escolha. Você não quer alguém, você quer alívio. E isso não é amor. E é aí que o abismo começa a se aprofundar. Porque em nome do amor, você começa a se encolher. Pouco a pouco, você vai sacrificando partes de quem é. Vai engolindo palavras, sufocando vontades, matando impulsos que antes te moviam. Tudo para manter o outro. Tudo para não ser deixado. Mas Nietzsche já dizia, aquilo que não se expande, apodrece. E a verdade é que muitos não estão amando. Estão apodrecendo em silêncio, dentro de relações que os impedem de crescer. Você não percebe, mas o medo de perder o outro é mais forte do que o desejo de ser você mesmo. Então você se adapta, se esconde, se esvazia. E quanto mais você se molda ao desejo alheio, mais se afasta da sua vontade de potência. Aquela força vital que Nietzsche via como o verdadeiro motor da existência, aquela que quer criar, conquistar, transformar, afirmar a própria vida. Mas quando o amor vira prisão, essa força é silenciada. E o que sobra é só uma versão fraca e passiva de alguém que já foi inteiro um dia. Você já sentiu que está menor dentro de uma relação? Já percebeu que seus sonhos foram ficando para depois? Que suas ideias já não importam tanto? Que sua energia se volta mais para agradar do que para se realizar? Isso não é amor. Isso é submissão disfarçada de afeto. É o medo travestido de cuidado. Nietzsche desprezava o tipo de vida que se curva, que se rebaixa, que se anula para caber. Para ele, a existência autêntica exige confronto, liberdade e afirmação, nunca obediência por carência. E aqui entra uma ferida difícil de encarar. Muitos dos relacionamentos que mais celebramos são, na verdade, pactos silenciosos de autonegação. Você aprende a não incomodar, a não querer demais, a não ser intenso. Aprende que ser você pode ser um risco. Então vai se podando, se limitando, se editando. E aos poucos, aquilo que te tornava único vai sendo substituído por uma máscara aceitável. Mas essa máscara não tem vontade própria. Ela só vive para manter o vínculo,
mesmo que isso te mate por dentro. Nietzsche acreditava que cada indivíduo deveria ser como uma obra de arte viva, imprevisível, ousada, corajosa. Mas você virou uma peça encaixada num sistema emocional que exige estabilidade e conformismo. O amor, nesse caso, deixou de ser criação e virou contenção. Deixou de ser escolha e virou obrigação. E a vontade de potência, essa energia que poderia te transformar em algo maior, vai sendo sufocada por promessas de segurança e medo de solidão. Você diz que ama, mas ama com medo, ama com culpa, ama com sacrifício. E o que Nietzsche questionaria aqui é: isso ainda é amor ou só uma forma disfarçada de renunciar à própria grandeza? Pois bem, enquanto você tenta convencer a si mesmo de que o que sente é amor, talvez precise encarar uma possibilidade mais desconfortável. O romantismo que você consome, compartilha e reproduz pode não passar de uma anestesia sofisticada para o vazio que te habita, porque vivemos em uma cultura viciada em distrações, e poucas distrações são tão eficazes quanto a promessa de um amor idealizado, aquele que preenche, salva, completa. Mas Nietzsche já alertava: quanto mais idealizamos, mais fugimos da realidade. E talvez essa realidade seja justamente o abismo que você evita encarar todas as noites. A indústria do entretenimento sabe disso. Ela vende fantasias emocionais, embaladas em filmes, músicas e frases de efeito. E você compra. Compra porque quer acreditar que existe alguém que vai dar sentido à sua dor. Alguém que vai te tirar do tédio existencial. Alguém que vai te salvar de si mesmo. Só que ninguém vem. E a ausência desse alguém não gera apenas frustração. Ela te obriga a olhar para dentro. E o que você encontra lá? Um vazio que assusta. Um silêncio que grita. Uma solidão que você nunca aprendeu a acolher. É por isso que tantos se viciam na ideia de romance. Não é amor, é fuga. Não é conexão, é distração. Você não quer alguém. Você quer não sentir o que sente. Quer apagar os sintomas do seu próprio desamparo usando o outro como remédio. Só que Nietzsche era implacável. Tudo que serve para evitar o confronto com a verdade, cedo ou tarde, se torna veneno. E o amor romantizado, vendido como cura, vira dependência, vira vício, vira uma armadilha emocional que te impede de crescer. Porque enquanto você espera ser salvo, você esquece que o único que pode se levantar é você mesmo. E é nesse ponto que algo começa a doer de verdade. Quando você percebe que por trás da sua ideia de amor existe uma rotina silenciosa de traição, não contra o outro, mas contra si mesmo. Você se anula para ser aceito. Você engole palavras, sufoca vontades, se afasta de quem era só para continuar em um relacionamento que, no fundo, destrói a sua essência. E o mais perverso disso é que você aprendeu a fazer isso como se fosse normal, como se amar alguém fosse sinônimo de se sacrificar por ele. Mas Nietzsche diria que isso não é amor, é autoabandono, uma violência emocional que você comete contra si mesmo todos os dias. Enquanto sorri, enquanto posta fotos, enquanto diz que está tudo bem. Mas não está, porque a cada concessão que você faz para não ser rejeitado, você vai desaparecendo um pouco mais dentro de si. Você vai se perdendo, vai morrendo em silêncio. Você se molda para caber no espaço que o outro oferece. Reprime a sua força, disfarça a sua dor, anula seus desejos mais autênticos. Tudo para ser amável. Mas Nietzsche diria: ser amável demais é o primeiro passo para deixar de ser quem você realmente é. Você vira uma versão editada de si mesmo. Um personagem que vive com medo de desagradar, de perder, de ser abandonado. E esse medo, disfarçado de cuidado, te transforma em um prisioneiro emocional.
Você não está mais num relacionamento, está numa cela invisível, onde o carcereiro é você mesmo. Porque toda vez que você se diminui para caber, você se afasta da sua vontade de potência. Esse impulso vital que deveria te fazer crescer, criar, se expressar. Mas você se esconde. Tudo para manter uma paz que não é paz, é repressão. Se essa parte mexeu com você, comenta aqui. Cansei de me trair ou até mesmo estou me reconhecendo nisso. Compartilhar isso pode ser o primeiro passo para resgatar sua autenticidade. E sim, eu vou ler todos os comentários e responder um por um. Você não escolheu estar com essa pessoa, você se escondeu nela. É duro ouvir isso, eu sei, mas Nietzsche diria que toda verdade que nos liberta primeiro nos destrói. E a verdade aqui é uma só. Relacionamentos muitas vezes não nascem da plenitude, mas da tentativa desesperada de escapar do próprio caos interno. É como se o outro fosse um cobertor quente para a sua alma congelada, uma distração emocional para evitar o confronto com tudo aquilo que você não quer encarar dentro de si. Você não está amando, você está fugindo. Fugindo do silêncio, da ansiedade, da sensação de vazio que te consome quando está sozinho. E por isso, você se agarra a alguém não por afinidade real, mas por necessidade psíquica. O outro vira um espelho que você força a refletir uma imagem que nem você acredita mais. Você não vê a pessoa, vê apenas uma promessa de alívio. Nietzsche nos ensinou que o verdadeiro poder nasce da coragem de olhar para o abismo. Mas você está o tempo todo tentando tapar esse abismo com afetos frágeis. Relacionamentos viram esconderijos. Você se encosta emocionalmente em alguém como quem se encosta numa parede instável. E quando ela racha, você despenca com tudo. Porque nunca foi amor, foi anestesia, foi fuga, foi proteção contra o inferno que grita dentro de você todas as noites, mas que você silencia com mensagens de boa noite e promessas de amor eterno. E o pior, você acha que está se curando, mas está apenas adiando o inevitável. Porque em algum momento o outro vai sair da cena e tudo que você tentou esconder vai emergir com ainda mais força. Pois bem, você está pronto para parar de se esconder? Pois bem, depois de entender que o verdadeiro amor, segundo Nietzsche, não nasce da carência, mas da completude, talvez você esteja se perguntando, é possível amar profundamente alguém sem se perder no processo? Sem se abandonar para ser aceito? Sem se calar para manter a paz? Essa pergunta toca direto em um dos maiores conflitos emocionais que vivemos hoje. O dilema entre amar o outro e permanecer fiel a si mesmo. Nietzsche chamaria isso de tensão, vital entre a vontade de potência e o desejo de fusão. E talvez seja aqui que a maioria se quebra, porque quase ninguém foi ensinado a amar sem se perder. Fomos educados para o amor como entrega total, como doação incondicional, como renúncia de si. Mas a verdade é que toda vez que você se anula para caber no outro, você traz sua essência. Você se distancia da sua individuação. Você se abandona. E aqui entra o que pouca gente fala. O autoabandono é uma forma lenta de autodestruição emocional. É você se assistir sumindo aos poucos enquanto finge que está tudo bem, enquanto finge que está amando. Mas Nietzsche nos convida a um novo paradigma. Amar como quem está desperto. Amar como quem conhece a si mesmo. Amar como quem tem consciência de sua sombra, de seus limites, de sua dor. Porque só quando você sabe quem é que pode realmente oferecer algo ao outro. Algo que não seja só expectativa, cobrança ou projeção. Amar sem se abandonar é a maior prova de força interior. É a filosofia viva aplicada à saúde mental. É o ponto onde o amor deixa de ser prisão e vira expansão. Mas, para isso, é preciso coragem. A coragem de sustentar o próprio valor mesmo quando o outro não o reconhece.
A coragem de dizer não sem medo de ser deixado. A coragem de ficar sozinho se for necessário para não trair a própria alma. Isso é individuação. Esse é o caminho proposto por Nietzsche. Tornar-se quem se é, inclusive dentro de um relacionamento. Porque amar de verdade não significa se dissolver no outro, mas se encontrar ainda mais em sua presença. Não é sobre precisar, é sobre escolher. Escolher estar com alguém mesmo podendo estar só. Escolher compartilhar a vida, não porque se é fraco, mas porque se é forte o suficiente para não depender emocionalmente. Você não precisa mais viver se abandonando em nome de um amor que te exige demais. Você pode escolher a consciência, o equilíbrio e a verdade. E talvez agora seja o momento de fazer isso. Se esse tema te tocou, comenta aqui embaixo: não quero mais me abandonar. Ou amar com consciência é minha nova escolha. Deixa esse comentário como um pacto público com a sua individuação. Eu leio tudo, respondo cada um, e talvez seja nesse espaço que comece o seu renascimento afetivo. Vamos juntos. Pois bem, até aqui falamos sobre amar sem se abandonar. Mas e quando não há ninguém para amar? E quando o outro vai embora ou nunca chega? O que fazer com o espaço que sobra? O que fazer com o silêncio que pesa? A maioria das pessoas foge disso como quem foge da morte. Mas Nietzsche, sempre brutalmente honesto, dizia que o verdadeiro crescimento não acontece no conforto da companhia, mas no deserto da solidão. É lá que você escuta a si mesmo sem distrações. É lá que você se encontra, ou se perde de vez. A dor da solidão, para quem vive anestesiado pela presença constante de alguém, é quase insuportável, porque de repente não há mais onde projetar suas carências, não há mais quem preencher seus vazios, não há mais quem sustentar suas ilusões. E é nesse momento, justamente nesse momento de silêncio profundo, que você se depara com o que realmente existe dentro de você. Traumas, memórias esquecidas, desejos não realizados, angústias sem nome e principalmente medo. Medo de encarar a si mesmo. Medo de perceber que talvez tenha passado a vida inteira se escondendo por trás de relacionamentos, amizades, distrações, compromissos, qualquer coisa que o afastasse do encontro com o próprio abismo interior. Mas Nietzsche te empurra, mesmo assim, te empurra ao deserto. E ele não faz isso por crueldade, mas por amor à sua liberdade. Porque é só quando você atravessa esse deserto é que descobre o que há do outro lado. Você. A individuação, como ensinaria também Carl Jung, nasce quando você se permite ser inteiro, mesmo que ninguém esteja olhando. Quando você aprende a sustentar sua própria dor, sua própria presença, sua própria história. E aqui não estamos falando de se isolar por raiva, orgulho ou trauma, mas de abraçar conscientemente a solidão como ferramenta de revelação, como uma etapa fundamental do autoconhecimento e da saúde mental. É nela que você começa a enxergar que a ausência do outro não precisa ser um vazio, mas uma oportunidade. O espaço que o outro não ocupa pode ser o solo onde você constrói sua identidade real, sem máscaras, sem vícios emocionais, sem dependência. O que dói não é estar só. O que dói é resistir à verdade que só a solidão revela. Você pode continuar fugindo, buscando relacionamentos apenas para se anestesiar. Mas no fundo, sabe que isso tem um preço, o preço de nunca saber quem realmente é. Ou pode aceitar o chamado, pode usar essa dor como portal, pode transformar a solidão em santuário. E é sobre isso que a filosofia de Nietzsche, por mais dura que pareça, tenta te mostrar. Você não está sendo punido quando se vê só. Você está sendo chamado. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte desse vídeo falou diretamente com a sua alma. Talvez tenha doído, talvez tenha revelado algo que você vinha tentando esconder. E tudo bem.
porque isso significa que você está acordando, que você está no caminho de volta para si. Mas esse caminho você não precisa trilhar sozinho. Aqui, neste canal, você encontra um espaço onde a dor é levada a sério, onde a filosofia de Nietzsche encontra a sua saúde mental e onde o seu vazio é tratado com respeito, não com respostas prontas, mas com perguntas que abrem portas. Por isso, se você sentiu que esse vídeo te tocou de verdade, não sai daqui sem se inscrever no canal. Não por números, mas porque a cada vídeo a gente vai mais fundo e você vai precisar de força, vai precisar de presença, vai precisar de um lembrete constante de que a sua dor também é um chamado. Clica no botão de se inscrever agora e ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que vai virar a chave na sua vida. E se você foi forte o bastante para assistir até o fim, deixa o seu like agora. É um gesto pequeno, mas que carrega uma grande mensagem. Você não está fugindo, mas eu quero que você comente aqui embaixo com todas as letras: eu escolho não me abandonar. Escreve isso, comenta isso, grava isso dentro de você. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é declarar, mesmo que em silêncio, que não vai mais trair a própria alma. E agora, não para por aqui. O vídeo que está aparecendo na tela agora é o próximo passo. Ele vai te confrontar ainda, mas também vai te libertar. Clica e continua. Porque se você chegou até aqui, já começou a voltar para casa.